Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Game News com várias informações. Vamos falar sobre a Ubisoft e qual a relação que ela tem agora com a Activision, né? A Activision passou a ser da Microsoft e a Ubisoft tem os direitos de streaming, né? Os direitos de Cloud Gaming dos jogos Activision. Eu vou explicar para vocês, segundo informações da própria Ubisoft, como que vai funcionar isso. E o Phil Spencer falou, né? Afirmou que não vai ter jogo do Call of Duty, né? Jogos da Activision esse ano no Game Pass. Vou explicar para vocês e vou ver junto com vocês essa notícia, porque eu acabei de abrir aqui a matéria só, né? E a Netflix parece que quer colocar GTA na sua assinatura, né? Junto com o seu serviço de cloud gaming ou seu próprio serviço de jogos mobile. Você vai saber também os novos jogos do xCloud e do Boosteroid, jogos que vão chegar amanhã no Boosteroid e jogos da segunda quinzena do xCloud. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Vocês estão vendo aqui também, temos um microfone novo, comenta aí se o áudio ficou melhor. Bom, falando sobre a Ubisoft, né, então eles trouxeram no blog deles, né, informações oficiais aqui de como que vai funcionar aproximadamente, como que vai funcionar a integração, né, dos jogos da Activision Blizzard com a Microsoft, né, com a Ubisoft, aliás, que agora é ela que tem os direitos de Cloud Gaming. Mas enfim, né, eu não vou ler tudo isso daqui, vou explicar em partes aqui, né, alguns detalhes que eu até trouxe já antecipadamente lá no Twitter, né. Então os detalhes sobre o acordo da Ubisoft com a Microsoft, os direitos de jogos em nuvem para a Ubisoft são perpétuos, ou seja, para sempre, né? Para todos os jogos que foram lançados da Activision Blizzard entre 1979 e 2038, que é quando terminam os 15 anos de acordo da Microsoft com a Ubisoft, né? Lembrando que são os direitos de jogos em nuvem apenas da Activision Blizzard e são os jogos, então, que foram lançados desde da existência da Activision, né? Desde a fundação da Activision em 1979 até 2038, todos esses jogos aí que forem lançados durante esses anos serão perpétuos com licença para a Ubisoft, mesmo após o encerramento do contrato, né, do acordo. Então, por exemplo, em 2039 lá vai existir um COD que foi lançado em 2038. Esse COD ainda é da Ubisoft, tá? Ainda vai ter os direitos de cloud gaming apenas da Ubisoft. Os direitos do jogo de console, de PC continuam para a Microsoft. E também o acordo é válido no mundo todo, exceto na União Europeia. Na União Europeia, né, a Microsoft fez um acordo diferente lá com os reguladores, então não é válido lá, mas para o resto do mundo, incluindo o Brasil, sim, é válido. Tem muitas pessoas dizendo que não, né, que é válido só lá no Reino Unido. Não, é válido para todo mundo, exceto União Europeia. Então, os direitos são da Ubisoft. E por último, né, que eu separei aqui o destaque de tudo isso aqui que eles falaram, né? Tem algumas coisas que é mais opinião deles sobre como que é o mercado, como que vai ser futuramente e tal. Mas o mais importante são esses pontos aqui. Então, os jogos da Activision Blizzard estarão no serviço Ubisoft Plus. Outros pontos, né, além desses que eu trouxe, é que você não vai precisar ter Ubisoft Plus para jogar esses jogos em outros serviços, né? A Ubisoft vai ser uma licenciadora de jogos da Activision. Então, por exemplo, ela licenciou os jogos para a Microsoft de volta, né? Porque sim, ela vai ter que fazer isso, já que os direitos são dela, ela vai licenciar de volta para a Microsoft. Então ela licenciou de volta, você vai entrar no Game Pass, você vai poder jogar lá pelo xCloud, né, sem precisar do Ubisoft Plus, da assinatura do Ubisoft Plus. O mesmo vale para Boosteroid, GeForce Now e assim por diante, todos os serviços que ela for fazendo esse licenciamento. E essa questão dos jogos estarem no Ubisoft Plus, então também é bem interessante, né, porque vai trazer aí uma gama muito maior de jogos da Activision, gigantesca de jogos da Activision. Não sabemos exatamente quais jogos, né, a princípio devem ser todos, existe a possibilidade de estarem lá no serviço do Ubisoft Plus, já que esse acordo entrega, né, os direitos de cloud para a Ubisoft. E quem vai decidir então, né, para qual cloud vai mandar esses jogos aí é a própria Ubisoft mesmo. Então, independente dos jogos agora serem da Microsoft, é a Ubisoft que vai distribuir realmente esses jogos para a nuvem
inclusive para o xCloud, mas imaginamos, né, que ocultamente, né, a gente não tem acesso ao contrato, mas eu imagino que esses jogos devam chegar ainda no lançamento, né, para o xCloud mesmo assim, já que seria um pouco estranho, né, um acordo que beneficiasse mais a Ubisoft do que a própria Microsoft. Claro que o benefício que ela teve aqui foi a aprovação, realmente, parece que colocaram ela contra a parede e falaram ou aprova, ou você faz esse acordo ou nós não vamos aprovar essa compra. Os benefícios para a Microsoft não são tantos, mas realmente é a aprovação que aconteceu, né? E por outro lado, né, o Phil Spencer falou, e vamos falar já sobre essa notícia, que os jogos não chegarão, os jogos da Activision Blizzard não chegarão esse ano para o Game Pass, né? Já tinha essas informações aí do pessoal da Activision, né? Antes de fechar a compra ainda. E agora confirmado pelo chefe do Xbox, né? O Phil Spencer, informando que realmente vai chegar lá para 2024. Então vamos ver aqui o que tem mais nessa notícia aqui do The Verge, tá? Não há nenhuma celebração secreta que acontecerá nas próximas semanas. O chefe do Xbox e CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, confirmou que os jogos da Activision Blizzard não chegarão ao Xbox Game Pass tão cedo. No último podcast oficial do Xbox, Spencer confirma que não haverá uma grande queda de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass nas próximas semanas. Uma grande queda, né? Uma grande adição, eu acho, né? E que não veremos nenhum até 2024. E o que o Phil falou foi o seguinte: o processo regulatório demorou tanto que não conseguimos entrar e trabalhar com a Activision Blizzard nesse trabalho de catálogo anterior. Agora que o negócio está fechado, estamos iniciando esse trabalho, mas há trabalho. Várias vezes trabalho aqui, né? Acho que o Twitter... Bom, isso aí eu tinha falado, né, cara? Eu falei, meu. Quando eu falei numa live aí, duvidaram de mim, né? Falaram, não, vai chegar no mesmo dia, não sei o quê. Eu falei numa live que poderia demorar para chegar, porque é um catálogo muito grande, né? E você imagina ter toda essa integração de equipes lá dentro, né? Não se sabe como funciona, mas o mundo corporativo não é só você estralar o dedo e as coisas acontecem, né? Acho que o Twitter da Activision publicou algo que falava sobre 2024 e acho que está correto. Eu adoraria se houvesse algum tipo de comemoração secreta nas próximas semanas, mas não há. Então não fiquem com expectativas. Claro que eu também ao mesmo tempo achava que poderia, né? Existia a chance de hoje chegar, né? Os jogos de hoje a gente já vai falar dos novos jogos do xCloud, trazer alguma coisa da Activision, né? Não seria difícil também pegar lá pelo menos um jogo, um COD e colocar lá, mas, né, tudo bem, não vai acontecer e vamos ter que aguardar mais tempo. Aí o The Verge fala que algumas expectativas para a adição do Xbox Game Pass, né, baseavam-se na forma como a Microsoft colocou 20 jogos da Bethesda no Game Pass apenas 2 dias após o fechamento da aquisição. A Microsoft também se esforçou para consertar títulos clássicos, Call of Duty do Xbox 360 em julho. Isso aqui realmente foi uma coisa que deu a entender realmente que a Microsoft já estava trabalhando e já estava mesmo, né, em cima dos jogos da Activision. Pouco antes do prazo original do acordo com a Activision Blizzard, os jogadores reclamaram há anos sobre a impossibilidade de combinar jogos como Call of Duty Black Ops e Modern Warfare 2 original. Isso foi repentinamente corrigido pela Microsoft durante o verão. Há claramente um trabalho de integração pela frente para os jogos da Activision Blizzard no Game Pass, e algumas das incertezas regulatórias em torno do acordo provavelmente forçaram a Microsoft a adiar a preparação dos jogos. Os fãs do Xbox agora esperam que a Microsoft esteja demorando para preparar uma última queda surpresa na compatibilidade com versões anteriores para trazer alguns clássicos mais antigos da Activision de volta ao hardware moderno. Então é isso, né? A Microsoft realmente vai ter trabalho pela frente, né, cara? É lógico, não é simples, né? As coisas por trás não é simples, né? Parece, mas não é. Falando sobre Netflix, né? Então a Netflix está à procura de incluir no seu catálogo um jogo GTA. Informação aqui do Taco PT, o site, né? Mas saiu em vários sites aí. Segundo o site Wall Street Journal, que trouxe essa informação oficialmente, né? E lá você tem que assinar para poder ler. Então vamos por outros sites aqui, né? A Netflix está à procura de fortalecer o seu catálogo de jogos e a estratégia passará por adquirir jogos de terceiros. De acordo com o Wall Street Journal, a Netflix está a procurar
reforçar as suas ofertas apelando a terceiros, incluindo a Take-Two Interactive, dona do GTA, né? As fontes da agência de notícias afirmam que a Netflix está a tentar disponibilizar um jogo GTA na Netflix Games. No momento, não está claro se a Netflix pretende adicionar um jogo GTA existente ao seu catálogo de videogames ou se é um novo título. Atualmente, os jogos disponíveis na Netflix funcionam exclusivamente no aplicativo mobile, né? Isso aqui é um site português, né? Então, algumas palavras ficam estranhas para nós. Mas realmente, né, por enquanto a Netflix tem mostrado jogos mobile apenas, né? Apesar de já ter vazamentos ou informações de que ela tá lançando seu cloud gaming. Aliás, ela lançou, né? Eu não vou trazer essa notícia agora, mas ela lançou lá nos Estados Unidos um beta do cloud game dela com aqueles 2 jogos apenas que Onyx Free, se eu não me engano, alguma coisa assim, que são apenas 2 jogos praticamente de teste aí dentro do serviço de cloud gaming deles, né? Mas apenas lá nos Estados Unidos para usuários específicos. E, enfim, essa é a notícia, né? Na verdade, não tem informações oficiais e nenhuma informação específica se é um GTA já existente, GTA V, ou se é um novo GTA para dentro da Netflix, mas ela quer isso, né? Ela quer trazer esses jogos aí para tentar fortalecer o seu serviço, né? O seu nome, a sua marca Netflix Games, trazer mais pessoas, porque sabe que GTA realmente tem um grande apelo. A gente viu aí no próprio xCloud, né? O GTA V, com mais de 10 anos de existência, trouxe filas enormes para o catálogo. Então, realmente, por onde passa, GTA vai trazer muito público para Netflix, se isso acontecer, né? Comenta aí o que você achou dessa notícia. Outra informação interessante aqui que eu acabei de trazer lá no X, novos jogos chegando no Boosteroid amanhã, então a partir de amanhã você já vai poder jogar aqui Lords of the Fallen, Dome Keeper, e pela aba Install você vai poder jogar Hunt Showdown, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla. Também vai ter Trackmania e Ano 1800. Esses jogos estão disponíveis lá no Boosteroid a partir de amanhã, dá uma conferida lá. Link tá aí na descrição dos comentários para você se cadastrar, testar sua velocidade. E esses jogos aqui vão estar disponíveis pela Steam, tá? Eu esqueci de trazer aqui a informação, mas todos pela Steam. E a Microsoft também trouxe novos jogos ao seu catálogo, né? Esperava-se Call of Duty, né? Jogos Activision, mas não foi dessa vez, né? Como eu falei anteriormente. Então, jogos disponíveis a partir de hoje, né? Você pode jogar, deixa eu só mudar para inglês aqui. Like a Dragon Ishin está disponível nesse momento, já tinha sido anunciado anteriormente, né? E em breve, a partir do dia 19 de outubro, né? Fórmula 1 Manager 2023, disponível no cloud, no console e no PC. Cities Skylines 2, infelizmente, né, cara, como eu já falei anteriormente aqui no canal, né, apenas no PC, não vai estar disponível no cloud, porque o jogo foi adiado para console. Mas lembrando que é possível que ele já chegue no GeForce Now, e aí você consegue jogar também com uma assinatura do Game Pass lá dentro do GeForce Now, né. Dead Space está disponível a partir do dia 26 de outubro no cloud, PC e nova geração apenas, né, então geração passada apenas pela nuvem. Frog Detective The Entire Mystery, disponível no cloud e console a partir do dia 26 também. E Minicus Night Market, disponível no cloud, console e PC a partir do dia 26 de outubro. Também teremos mais 2 jogos, Red Bangers, disponível no cloud, console e PC a partir do dia 31 de outubro. E Jusant, disponível no cloud, console e PC a partir do dia 31 de outubro também, Day One, né, lançamento do Game Pass. Também tem uns updates aqui, né, EA Sports FC 5, você pode testar as 10 horas do EA Play lá, mas em cloud, né, para nós do Cloud Game não vai dar. As vantagens do Game Pass, né, tem 75 dias de assinatura do Crunchyroll, disponível até o dia 20 de outubro, e também tem o jogo Smite, tá trazendo aqui um pack, um Celebration Pack aqui disponível agora. E temos os jogos que estão saindo do catálogo do xCloud. Então, a partir do dia 31 de outubro, estarão fora do catálogo Gunfire Reborn, Kill It With Fire, Persona 5 Royal, Signalis e Solasta Crown of the Magister. Esses jogos estão fora do catálogo a partir do dia 31, então se você quer jogar, aproveite esse momento para isso. Então essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e até a próxima!